Pode ser. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas 11. Lucas 13, 22. Amém? Lucas 13, 22. Vamos ler o 22 até o 25. Amém? Diz assim: Passava Jesus por cidade e aldeia, ensinando o caminho para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhe: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começares a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, e ele vos responderá: não sei de onde sois. Amém? Poder sentar. Amém? Interessante que essa passagem aqui, quando eu fiquei sabendo que eu ia trazer a palavra hoje, e domingo eu vou para minha mãe, domingo hoje de manhã, volto para o almoço, e retorno à tarde, todo domingo, eu estou na casa da minha mãe, e já era de tarde, eu não tinha separado assim nada. E eu falei: não, Deus vai dar uma palavra. E ele me deu essa palavra, amém? E está falando sobre porta, amém? Uma passagem muito interessante, fala sobre porta. Está dizendo aqui, amém? Está dizendo assim: se alguém perguntar assim, são poucos os que se salvam, respondeu-lhe: esforçais por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém? Essa passagem falando sobre a porta, irmão, é interessante. Eu poderia trazer outra palavra do Senhor, mas não, porque eu creio que hoje em dia nós temos que falar sobre inferno, sobre céu, sobre pecado, sobre salvação, porque Jesus está voltando. Ele vai vir banhar a sua igreja. E está falando aqui sobre porta. Como é que está a nossa vida perante o Senhor? Irmão, interessante que nós entramos pela essa porta. Essa igreja existe 3 portas: a da frente, a da lateral e essa aqui de trás. Existem essas 3 portas. Se essas portas estivessem fechadas, nós não estaremos aqui dentro. Assim é o reino do céu. A porta está aberta. A porta é Jesus de Nazaré. Para nós entrar no céu, para nós estar com Jesus naquele grande dia, nós temos que entrar pela porta. A porta. E a porta é estreita, porque a porta larga conduz o quê? A outras coisas. É isso, irmão. Jesus está falando, irmão, que quando essa porta
porta fechar, já era. Não adianta. Nós podemos ver em Mateus 11:12 diz que o céu é ganhado por esforço. Temos que se esforçar. Se esforçar para estar com o Senhor naquele grande dia. Interessante que diz que diga assim, esforçar e correr pela porta estreita, pois onde que muitos procurarão entrar e não poderão. Irmão, é triste, mas muitos vão ficar de fora. Nós podemos ver na passagem de Noé, lá no começo, quando Deus anunciou a Noé sobre o dilúvio. E Noé, Deus deu a planta, deu tudo para Noé construir aquela arca, uma passagem bem conhecida. Mas ali tem Jesus. Olha o que Deus fez. Quando Deus colocou água na terra, diz que a arca, irmão, é interessante que Noé, Deus fez Noé entrou na arca, junto com sua família e os animais. Irmão, e quem fechou a arca por fora foi Deus. Não foi Deus. Glória a Deus. Quem fechou a arca foi Deus. É Ele. Ele é a porta. É assim, irmão. Interessante, vamos ver, vamos para Mateus 25. Fala para as 10 virgens. Aqui está dizendo sobre bater na porta. As 10 virgens, as 5 prudentes, as 5 sensatas. Quando o noivo apareceu, estava vindo, elas foram comprar azeite, porque elas não levaram o suficiente para esperar a vigília. E elas foram, quando elas retornaram, o noivo já tinha ido, e aquelas bateram na porta, não conseguiram entrar, irmão. É triste, é realidade. Jesus está voltando. E interessante que é Jesus, é Deus que fechou aquela arca. Imagina aquelas pessoas, eu falando, irmão, eu criando, aquelas pessoas batendo na arca, agarradas no cano, mas quem fechou foi Deus. É interessante, irmão. E aquelas 5 virgens, elas foram insensatas. É igual, irmão. Elas estavam ali, mas elas não entraram. Assim também, muitos estão dentro, mas estão com a mente lá fora. Eu mesmo tenho que vigiar. Eu tenho que tomar cuidado com o meu coração, com as minhas vontades. O que eu tenho que fazer, eu tenho que vigiar, porque senão eu posso ficar fora daquele grande dia. Eu tenho que vigiar, irmão, 24 horas. E está dizendo mais. E quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta do lado de fora, começar a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Não adianta bater na porta que não vai entrar. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, irmão. Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa mente? Se Jesus ele foi hoje, ele nos chamar, alguém que está dentro dessa casa, ou pode ser eu mesmo, eu tenho um projeto para amanhã, mas eu não sei se vai ser construído, porque o Senhor é o dono da minha vida.
É o Senhor que controla. O Senhor, Ele é dono da nossa vida. Irmão, vai ser triste. Vai ser triste aquele que ficar de fora. Imagina como é que vai ser, irmão. Ali no inferno é só dor, tristeza, ranger de dente, velho, comendo 24 horas, sendo atormentado direto, eternidade. Irmão, o que significa eternidade? É para sempre. Eu sempre falo que a primeira pessoa que me levou para a igreja, a gente era no mundão junto, ele foi para a igreja. Eu sempre falo isso na igreja que esse me marcou muito. Aquele jovem, ele conheceu uma jovem, ele foi para a igreja, ele se batizou, ele casou, e eu continuei ali aquele mundão, e ele me chamou para a igreja. Eu fui na igreja batista, gostei, foi, mas teve um dia que aquele jovem, e eu, no mundão, fui para o carnaval, fui curtir, e ele me viu, e ele falou assim: posso ir com vocês? Ele foi, ele ia trabalhar naquele dia, ele ia trabalhar no carnaval, e ele veio, ele foi comigo e outros meninos junto comigo, e ali aquele homem cristão, a esposa dele no retiro, a família no retiro. Eu sempre falo, porque esse me marcou muito a realidade, porque a gente fez, nós montamos um testemunho que a gente ouviu, que a gente viu, que não foi conosco, mas esse fez parte da minha vida. E aquele jovem, ele foi ali, carnaval, curtir, ele foi, e ele, quando chegou 4 horas da manhã, nós arrumamos uma briga de madrugada, eu vim embora, quando foi 4 horas da manhã, o homem matou. Ele veio para casa 4 horas da manhã, foi ceifar da vida dele. Irmão, um pouquinho de horas que ele deixou Jesus, ele deixou de lado. Fica aí que eu vou curtir um pouquinho. Esse curtir um pouquinho naquele carnaval, ele perdeu a sua vida. Agora eu não sei se aquele minuto que, quando aquele homem empurrou ele naquela parede ali e tirou a vida dele, se ele teve tempo de pedir misericórdia do Senhor, eu não sei, quem sabe é o Senhor, mas eu estou falando, irmão, fecha as portas para a vontade da carne. Abre a porta para o Senhor entrar na nossa vida. É triste, irmão, mas é realidade. Aonde nós vamos, eu sempre falo, as pessoas têm que ver Cristo na nossa vida. A minha esposa está aqui, a Carolina não está, a Júlia está, e eu sempre falo, a igreja começa em casa. Um pastor disse: pastor, se o senhor fosse começar uma igreja, como é que o senhor ia começar a igreja hoje? E esse pastor respondeu: eu vou começar igual eu comecei a outra, em casa. A igreja começa em casa. O que adianta eu estar aqui na igreja falando, pregando a palavra, minha esposa está aqui e ela pensar: ele está falando, mas em casa ele me bate, em casa ele me maltrata as crianças, ele faz isso, no trabalho ele não dá exemplo, ele dá um testemunho, as pessoas falam mal dele porque ele fez isso, fez aquilo. Não adianta, irmão, nós não temos como enganar o Senhor. É sim, sim, ou não, não. Nós somos cristãos ou não somos? Não temos como ficar de brincadeira. O que adianta o homem querer cuidar das coisas de Deus, mas em casa ele não cuida?
entra pela essa porta, porque é triste, irmão. Vai ser dor, vai ser tristeza. É interessante, irmão, que nós vamos deitar hoje. Nós não vamos deitar. E aí? Nós vamos levantar? Nós vamos levantar amanhã? Nós vamos ver, só Deus sabe. Se nós vamos ver mais uma segunda-feira nascer, mais um amanhã, aquele sol nascendo, que coisa bonita. Eu gosto de muito com um monte de bem mais madrugada, ver clareando, ver aquele sol, aquelas montanhas meio vermelhas, as nuvens, aquele sol brotando ali atrás daquelas montanhas, como é bonito. Mas será que nós vamos ver amanhã? Nós não sabemos. Amanhã, Deus, pertence a Deus. É a realidade. É a realidade. É triste. Tem muitas pessoas deixando Jesus, deixando a casa de Deus, largando o Senhor por pouca coisa. É isso e aquilo, não, irmão. Se afirma. Se afirma. Irmão, como é bom servir Jesus. Não é novidade. Não é novidade. Ele nunca nos amou. Jesus, ele nunca vai nos dar. Ainda que a mãe possa esquecer o seu filho, mas o Senhor não vai esquecer. O Senhor, ele cuida de nós. Nos mínimos detalhes, ele cuida de nós. Interessante que estava falando com a Alessandra, né, Alessandra? Sabe que eu tinha Joel, né? Que o leite do Joelzinho, né, Alessandra? Foi do Joel ou foi do Joel? O Joelzinho, ele vinha da igreja, né, assim, e o leite acabou. E ele queria tomar uma madeira, mas não tinha leite. E ele não tinha dinheiro, não assim. Interessante, quando ele chegou no ponto do ônibus, tinha uma bolsa lá com 3 caixas de leite, 3 sacos de leite, que leite de saco. É isso, irmão. Deus cuida de nós, irmão. Nos mínimos detalhes. Às vezes as pessoas estão esperando algo tão grande, que é isso, que é aquilo, mas o Senhor, ele sabe o que nós precisamos, irmão. Se eu vou chamar cada irmão aqui na frente para falar um testemunho, né, Maracida? O que Jesus fez no meio da família. Se eu for chamar aqui, nós vamos ficar até tarde, porque Jesus, ele conhece o nosso coração, irmão. Ele conhece a nossa mente. Ele sabe o que nós estamos precisando. É esse Deus poderoso que nós servimos. Às vezes as pessoas pensam, conta uma benção, irmão. Vem aqui contar uma benção. Aí o irmão vem contar que, pastor, eu vim agradecer a Deus que eu acordei mais um dia. Meu irmão, isso é tua bênção? Olha como é que está a situação, irmão. A bênção, vem contar a tua bênção. Não é porque você ganhou um celular novo. Não. Isso é bênção. Mas a maior bênção, irmão, é nós acordar. Nós abrir nossos olhos. Eu deito, durmo, acordo, porque o Senhor nos sustentou. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida sobre o seu povo.
falo, Moisés ali no deserto, com aquele povo, Deus não deixou faltar nada. Deus conhecia. É interessante também, falo sempre das provas. Daniel ali, quando ele foi jogado na cova do leão, ali, mas interessante que esse Deus é tão poderoso que ele às vezes ele pode nos tirar da batalha, da guerra, da afronta, mas não. Daniel passou por aquela afronta, mas Daniel foi jogado na cova do leão. Mas interessante, na hora da prova, Jesus está conosco. Daniel estava ali, mas o Deus grande estava com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego, na hora que eles foram jogados na fornalha, interessante, Deus não tirou ele daquela prova, não, mas eles foram jogados, mas o Deus grande estava com eles ali dentro da fornalha. É esse Deus poderoso que nós servimos, é esse Deus maravilhoso. Irmão, como é bom servir o Senhor. Eu sempre falo, minha novidade, falo da casa passando, às vezes tem irmão que sabe, eu falo assim, eu não gosto de mim, pregar, eu falo sempre, pregar, se tiver como eu e do outro lado eu vou. Por quê, irmão? Irmão, a maior pregação é a nossa vida, nosso testemunho. Eu sempre falo, não adianta eu vim aqui falar, ler a palavra do Senhor, pregar, fazer um bom estudo, ir para a internet descobrir várias coisas, vários assuntos sobre essa passagem aqui de Lucas, de Lucas 13, 22, sobre a porta. Eu poderia trazer várias partes sobre isso, mas não, irmão, o mais importante é eu estar vivendo com Cristo. Jesus está na minha vida. Não adianta nada eu trazer a palavra e não estar vivendo. Eu posso trazer a palavra aqui nessa noite que eu estou trazendo. Essa palavra ela pode ir no coração do irmão, ela pode transformar o irmão, pode mudar a vida do irmão, mas se eu não estiver vivendo o que eu estou pregando aqui, eu vou ser condenado ainda mais. Não adianta. A pregação do Evangelho, eu sempre falo, é simples. É simples a pregação do Evangelho. A palavra de Deus é simples. É igual a oração. É simples a oração. A palavra do Senhor é simples. Irmão, fala o que Jesus tem na tua vida. Fala o que Jesus transformou a tua vida. Como é que eu era antes? Como é que Deus mudou a minha vida? A oração é a mesma coisa. Deus ele está interessado, sabe em quem, irmão? Um coração sincero, aberto para o Senhor. Ali quando você começar a orar, a irmã começar a orar, não importa se tem uma pessoa com ela, se não tem ninguém, ela está sozinha na igreja, se tem 100 pessoas perto dela, se tem 1000, mas o mais importante é estar sentindo a presença do Senhor. Deus não precisa de quantidade, tem que ter. Essa igreja tem que estar cheia, os bancos cheios, as cadeiras cheias, tem que arrumar as cadeiras, tem que pessoas sentar aqui do lado, encher para Jesus visitar. Não, irmão, não. Basta nós abrir o nosso coração sincero para o Senhor. E como é bom, irmão. Irmão, vocês já tiveram uma experiência, eu sempre falo, quando vocês vão, eu assim em casa, eu oro muito em pensamento, aqui na igreja também, mas quando tem oração, às vezes eu oro algo, mas eu vou para um monte, eu gosto de orar muito em silêncio. E interessante, irmão, que
Quando às vezes eu oro, eu falo para o Senhor, Senhor, me chama às 3 horas da manhã, irmão, quem já teve essa experiência? Como é bom, irmão, irmã Aracilda, quando Deus fala assim, Aracilda, Ele usa uma voz que a gente conhece, e às vezes Ele fala de madrugada, Jacó, irmão, que experiência boa, como é bom, fala em pensamento com o Senhor, e como é bom quando nós ouvimos a voz do Senhor, Ele te chama pelo teu nome. Satanás, ele pode ouvir o que nós estamos falando, as nossas atitudes, ele pode ver nossas atitudes, mas a nossa mente, ele não conhece, ele não sabe o que nós estamos pensando, ele não conhece, mas o Deus poderoso, o Deus grande que nós servimos, ele conhece os nossos pensamentos. Antes de eu pedir, ele já conhece. Olha que Deus grande que nós servimos. Jonas, quando ele foi jogado naquele mar interessante que ele desceu abismo, as profundezas do oceano ali, ele desceu e naquele ventre daquele peixe ali, ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor. Irmão, imagina, ele clamou e Deus ouviu a oração dele. E Deus respondeu a oração dele. Quem é o ser humano que tem como fazer isso? Não tem como. Mas Deus ouviu a oração dele. Esse Deus grande que nós servimos, esse Deus poderoso, esse Deus milagroso, é esse Deus grande, e Ele está presente no nosso meio. Como é que nós vamos largar um Deus poderoso? Interessante, né, irmão? Para pensar. Como é que nós vamos largar um Deus poderoso? Que Ele está conosco 24 horas, Ele está nos ajudando, Ele está nos protegendo, livrando de todo mal, de toda seta, toda artimanha de Satanás. Largar o Senhor para ficar a mercê do mundo, da vontade da carne, de Satanás, das setas. É isso, irmão. Vamos ficar firmes. Irmão, eu sempre falo, Jesus está voltando. Não é novidade. É sério. É sério. É sério demais. Eu sempre falo, tem que falar de pecado. Tem que falar da volta de Cristo. Tem que falar. Porque vai ser maravilhoso, irmão. Como Jesus fala. Eu fico imaginando, irmã Aracilda, o pastor Luiz Henrique, quando irmã Aracilda, o pastor Luiz Henrique, aonde ele está, a irmã Eva, o pastor Jorge, imagina, irmã Maria, eles estão bem, porque eles se esforçaram, eles permaneceram, eles foram fiéis até o fim. Amém. Glória a Deus. Eles foram fiéis, eles deixaram exemplo para nós. Nós temos exemplo na Bíblia. Eu gosto muito do Velho Testamento, eu gosto de ler muito do Velho Testamento, as histórias, coisa riquíssima que tem ali. A Bíblia toda é boa, mas eu gosto de ler muito. Nós temos muitas histórias que estamos lendo. Deus usou Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Jacó, Abraão, Isaac, usou muitos, mas Ele usou quem estava no nosso meio, que a gente viu, a
gente compartilhou, nós ceamos juntos, nós andamos juntos, nós caminhamos, nós estivemos aqui na igreja cultuando juntos, e Deus levou eles perseveraram, e nós estamos aqui, vamos ficar firmes. Imagina, irmã Silvia, como Deus veio apanhar o pastor Luiz Henrique. Imagina que coisa maravilhosa, que coisa linda, coisa maravilhosa, irmão, é estar com o Senhor. Os nossos olhos nem viram, né? O Senhor tem grande coisa preparada para nós. E o Senhor